Olá, queridos, tudo bem? Sou professora Simone, professora de matemática aqui na EJA, quinta fase, ensino fundamental do Centro de Mídias do Amazonas. E estamos aqui em mais uma aula e vamos conhecer neste exato momento. Bem, a nossa aula de número 21 é uma aula dedicada à revisão e avaliação de tudo que nós estivemos estudando aqui. Então aproveite, pegue o seu material para anotação, toda a atenção possível e vamos à nossa aula. Iniciando então aí a nossa revisão, o primeiro conteúdo que nós vamos explorar é subconjunto dos números reais. Observe aí a sua cartela, aí a sua tela. Nós temos os conjuntos numéricos, não é? Que são formados por números que nós conhecemos. E esses conjuntos e esses números, eles se reúnem em conjuntos de acordo ali com características que nós vamos perceber agora. Nós temos aí o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que nós simbolizamos pela letra N e que é formado por quem? Por números que nós usamos para contar. Logo em seguida, nós temos o conjunto dos inteiros, que é simbolizado pela letra Z e que é formado tanto por números positivos e números negativos. Nós podemos dizer aqui que nos inteiros, quem mora? Vai morar o conjunto dos números naturais e os números negativos. Chegamos então aí no conjunto dos números racionais, que nós representamos aí pela letra Q, conforme você observa. E quem faz parte desse conjunto? Todos os números que podem ser escritos na forma fracionária, na forma de fração. Entenda que esta representação aqui também pode ser escrita dessa maneira, que é a mais convencional para você, onde a exigência é que o B seja diferente de zero, porque não há fração com denominador zero. Avançando aí na nossa revisão, nós temos o conjunto dos números irracionais, que nós representamos pelo I, onde são todos os decimais não exatos com representação infinita e não periódica. E, finalmente, chegamos aí no conjunto dos números reais. Quais são os números que moram aqui nesse conjunto dos números reais? Serão todos esses que nós acabamos de estudar. O conjunto dos números reais, nós dizemos que ele é, mais do que nunca, a união entre os números racionais e os números irracionais. E vale lembrar que o conjunto dos números reais, ele é representado aí pela letra R. Avançando então aqui na nossa revisão, o que é que nós temos? Para facilitar a compreensão desse conteúdo, nós temos o diagrama. Não é quem inicia o diagrama? O N. O próximo conjunto numérico aí, após o N, quem vai ser? Você ainda lembra? Qual é o próximo conjunto que vem após o N? É o conjunto dos inteiros, ok? Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros. Perceba que nós estamos pegando aqueles conjuntos numéricos que estudamos aqui na primeira parte da aula, agora no início, e estamos representando em diagrama. Eu já tenho, então, aí conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, e avançando agora o nosso diagrama, quem vai aparecer para a gente será o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ok? Ele é simbolizado por quem? Pela letra Q. E perceba que natural está dentro do conjunto dos inteiros, que está dentro do conjunto dos racionais. Então, os naturais estão contidos nos inteiros, e os inteiros estão contidos em quem? Nos racionais. Mas só que, andando mais um pouco aí no diagrama, nós vemos os números irracionais. E o que é interessante você perceber, que o conjunto dos irracionais, ele não tem nenhum ponto de contato, ele não tem nada em comum com os três conjuntos que nós vemos aqui no nosso diagrama. Ele é um conjunto à parte, ele é um conjunto separado, porque ele tem propriedades, características diferentes desses três conjuntos aqui.
E o que é que leva a gente a fazer mais uma observação? Você já percebeu aí, ó, que o conjunto dos racionais, ele guarda tanto o conjunto dos inteiros quanto o conjunto dos naturais. Então, é por isso que nós dizemos que o conjunto dos naturais é subconjunto dos racionais. E o conjunto dos inteiros também é subconjunto dos racionais. E esses dois conjuntos, os irracionais e os irracionais, vão formar juntos ali o nosso conjunto dos números reais, ok? Que vai ser aquela parte do diagrama que vai englobar ali, que vai fechar e que vai guardar todos esses conjuntos numéricos. Perceba novamente agora que tanto os números irracionais quanto os números racionais, eles estão guardados aqui dentro do conjunto dos reais. Então, isso nos afirma aí claramente de que eles são subconjunto dos reais e que juntos formam aí, como o diagrama mostra, o conjunto dos reais. Mas, baseado agora nesse diagrama, há algumas interrogações que nós vamos ler juntos e estar respondendo. Acompanhe aí novamente a sua tela. A primeira interrogação que aparece aí para nós é: todo número natural é inteiro? Sim. Você lembra lá que no diagrama que o conjunto dos naturais estava guardado dentro dos inteiros? Sim. Então, por esse motivo, todo número natural é um número inteiro. A segunda interrogação: todo número inteiro é natural? Não. Lembre a ordem do diagrama. Eu tenho o conjunto dos naturais e logo depois eu tenho o conjunto dos inteiros. Perceba que há uma parte aqui, ó, do conjunto dos inteiros que não mora dentro do conjunto dos naturais. Então, nem todo número inteiro é natural. Avançando ainda nas nossas interrogações, todo número inteiro é racional? Sim. Você lembra lá que o racional, ele guarda conjunto dos inteiros e conjunto dos naturais. Aí a interrogação número 4. Todo número irracional é irracional? Não. Lembre que o conjunto irracional, ele é um conjunto separado, ele é um conjunto à parte do conjunto dos racionais. Mas ambos formam qual conjunto? Conjunto dos reais. A quinta e última aí, interrogação a respeito é: todo número inteiro é real? Sim. Eu costumo dizer, não é, que o conjunto real é o pai de todos os outros conjuntos. É ele que guarda aí todos os outros conjuntos que nós estamos estudando aqui. Então, vale muito a pena você estar ligado aí na noção de subconjunto e perceber que é considerado subconjunto quando o conjunto mora dentro lá do outro. Mas avançando ainda aqui nos nossos estudos, na nossa revisão, nós vamos agora explorar aí um pouquinho, revisar a adição e subtração de radicais. Acompanhe a leitura. A adição e subtração de radicais traz uma regra. Qual é a regra? Só podemos efetuar uma ou outra quando? Quando eles apresentarem o mesmo índice e o mesmo radicando. Qual é a dica que eu dou para você novamente? Não esqueça. Quando eu tenho o radical, o índice, ele vem bem aqui, ó. Índice. O radicando é o número que vem dentro da raiz. Não esqueça isso. Então, eu só posso aí operar dois radicais, fazer aí adição e subtração, quando o índice entre as raízes que compõem ali, e o índice e o radicando são iguais. Quer ver? Observe aqui o exemplo. Qual é o índice? 2. Já se sabe que quando não aparece o índice ali, é 2. Qual é o número que está dentro da raiz? Por coincidência, é o 2. Então, são iguais. Qual é o passo para resolver essa adição? Eu vou repetir aqui o radical, não vou mudar índice, não vou mudar radicando e vou somar somente os números que aparecem na frente do radical, que a gente chama de coeficiente. 5 mais 2, 7. Então, aqui nós temos 7 raiz de 2. Avançando aqui nos nossos exemplos, posso fazer adição? Sim, você pode, porque as raízes que aí
acompanham cada número da nossa adição são iguaizinhas, tanto em índice quanto em radicando. Pronto, repetir, 10 mais 5, 15, 15 com 7, 22. Tudo bem? Agora, subtração na letra B. Vou repetir o radical e vou fazer 8 menos 6, 2. A letra C, ó, mesmo radical, repito, e vou fazer 10 menos 2, 8. Chegando aqui, eu observo que há raízes diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com quem tem a mesma raiz. Quem não tem a mesma raiz, a gente vai trabalhar, ó, com quem tem raiz igual. Então, raízes são iguais, o radical é igual, repete. Aí você agora vem no coeficiente. 5, percebe aqui que é menos 2, ok? 5 menos 2, 3. Qual é a próxima aí? Raiz de 13. Então, chegue aqui e repita, reescreva, raiz de 13. 3 menos essa raiz. O que vem sendo dito para você aqui? Quando aparece só a raiz, só o radical, não esqueça que à frente é o número 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, aqui nós terminamos a nossa adição aí de radicais. Mas, aproveitando que estamos falando de radicais, vamos avançar um pouco mais e chegar aqui em multiplicação de radicais. É mais simples. O critério aí só é um. Qual é o critério? Que os radicais, para serem multiplicados, eles devem possuir o mesmo índice. E trazendo aí a memória, quem é o índice? É esse número que aparece aqui na parte de cima do nosso radical. Possui o mesmo índice, tranquilo, você não precisa se preocupar com o radicando, com o número que vem ali dentro da raiz. Então, o que é que você vai fazer? Percebeu que é o mesmo índice? Repete, como nós vemos aqui, ó, ele repetiu. E o que era multiplicação entre duas raízes virou o quê? Ó, raiz de uma multiplicação. 6 vezes 3, 18. Então, aí ficou a sexta raiz de 18. Preciso dar o resultado? Nem sempre, porque aí a sexta raiz de 18 não é uma raiz exata. Então, você termina aí. O que é importante que você perceba que você só precisa ver se os radicais possuem o mesmo índice. Para ficar melhor fixado, vamos aqui fazer alguns exemplos. Fazendo esse primeiro exemplo que eu vou chamar de A, você verifica primeiro se o quê? Se a raiz possui o mesmo índice. Possui? Possui. Ó, é raiz cúbica. Então, o que vamos fazer? Vamos repetir aqui. Eu tinha uma multiplicação entre duas raízes. Agora, eu vou ter a raiz da multiplicação. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 20. Não precisa dar o resultado. Tem o mesmo índice? Sim. Então, vou repetir e vou ficar com 5 vezes 6, que será raiz cúbica de 30. E agora, mesmo índice, eu vou ficar com 9 vezes 16. Mas também aqui, esse caso é bom, certo? Porque eu posso transformar desse jeito, e como você já viu que existe raiz quadrada exata tanto de 9 e 16, você poderia já efetuar o cálculo e multiplicar. Ó, calcular cada raiz, raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 16 é 4. Que o resultado aqui seria 12, mas não é obrigado. E aqui agora, raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 12. É o mesmo índice e nós vamos ter 4 vezes 12, que ali vai ser raiz cúbica de 48. Então, você aí obedecendo aos critérios, tanto da adição, subtração e multiplicação de radicais, a dificuldade vai ser mínima, ok? Só estejam atentos ali
ao índice radicando quando se tratar de adição e subtração, e na multiplicação esteja atento ao índice. Mas vamos lá, dar mais um passo na nossa revisão e agora está aí rememorando, revisando o próximo conteúdo que vai aparecer na sua tela, que nada mais é do que expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? É uma expressão, é uma conta, não é, que vai expressar e vai representar matematicamente uma situação. Só que a expressão numérica, ela vai envolver, ela é formada somente por números, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e muitas vezes os sinais de associação, que são parênteses, colchetes e chaves. Obrigatoriamente eles virão? Não, eles podem vir a aparecer. E quando eles vierem, nós temos que saber trabalhar com eles. Então, vamos lá. Ver aqui um exemplo. Em sua coleção de filmes antigos, o Pedro possui 18 filmes de ação, 21 de romance, 6 de terror. De todos esses filmes aqui relacionados, 12 são o quê? Na cor preto e branco. Quantos filmes coloridos o Pedro tem em sua coleção? Então, qual é o primeiro raciocínio aí? Nós vamos juntar todos os filmes que ele tem, ok? E vamos tirar desses filmes, aí da coleção, somente o preto e branco. O que restar vai ser colorido e essa situação pode ser expressa aí, como você viu, através de uma expressão numérica. Mas avançando aqui um pouquinho, nós chegamos em mais um exemplo de expressão numérica agora, mais elaborada do que aquele primeiro exemplo aqui do Pedro, onde aparecem os sinais de associação, parêntese e colchete. Então, o que é que se faz, qual é o cuidado que tem que se ter quando se está resolvendo expressão numérica? Qual é a ordem que eu vou resolver? Parêntese, colchete, chave. Parêntese, colchete, chave. Esqueceu isso na hora? Lembre, resolva de dentro para fora. Então, os que eu não for resolver, eu vou repetindo como você percebe aí. Ok? Agora eu venho trabalhando dentro de onde? Dentro do meu parêntese. 4 multiplicado por 2, 8. 32 dividido por 4, 8 também. A multiplicação e a divisão eu vou resolvendo na ordem que elas forem surgindo. Trabalhei o parêntese, ainda não vou eliminar porque tem uma adição ainda a ser realizada e multiplicado por 2. Repare que eu também ainda não retirei colchetes, porque ainda não resolvemos. Então, aqui eu vou ter 32, 8 mais 8, 16. Ó, o parêntese sumiu, porque eu já resolvi a operação que estava lá dentro. 16 multiplicado por 2, nós temos aqui quanto? 32. Como nós já resolvemos essa multiplicação, por isso que o colchete foi eliminado. 32 dividido por 32, 1. Então, aí, qual é, não é, a dica? Sempre comece de dentro para fora, de dentro para fora. Então, você fazendo aí, parêntese, colchetes e chaves, nessa ordem, você não vai errar o trabalho aí com os sinais de associação, tá? Não esqueça também que quando aparece multiplicação, divisão, adição e subtração na expressão numérica, nós vamos trabalhando ali na ordem que elas forem aparecendo. Como assim, professor? Ainda não entendi. Observe aqui de novo o nosso parêntese. Dentro do parêntese, nós temos aí 3 operações. Nós temos a multiplicação, nós temos a adição e temos a divisão. Nós começamos a trabalhar por quem? Pela nossa multiplicação. E depois nós fomos trabalhar em quem? Na multiplicação. Por que que eu não adicionei? Por que que eu não faço logo aqui essa adição? Porque você primeiro tem que resolver aqui esta multiplicação. Se você multiplicar o 4 por 2 e somar o 32, vai dar erro. Então, faça a multiplicação, faça a divisão, para depois você fazer a outras operações, ok? Então, são esses detalhes que fazem diferença aí no nosso praticar.
Espero que você tenha feito aí todas as anotações possíveis, que você tenha tido calma na leitura aí, que você tenha prestado atenção bastante aí na nossa revisão. Não esqueça, tá? Que quando você estiver ali trabalhando com a expressão numérica e aparecer adição e subtração, você vem fazendo na ordem que aparecer. Ok? Então, espero aí que você tenha muita atenção, que você aproveite o tempinho aí para praticar mais um pouco. E até o próximo encontro.